Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Sumido Ferreira e estou aqui mais uma vez trazendo de volta esse programa que você gosta tanto. Esse episódio eu quero dar um status, né, uma situação, como é que anda as coisas e retomar o programa, né? Vamos lá. Eu, para ser muito honesto, vocês sabem muito bem disso, quando quem me conhece bastante já deve ter até ouvido eu falar isso, que fazer esse podcast é um negócio paradoxal, sabe? Porque ao mesmo tempo que é algo muito prazeroso, bem verdade, é muito prazeroso fazer isso, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, porque toma muito tempo e eu tenho sempre tentado buscar formas de tomar o mínimo de tempo possível, né? Então, tudo o que eu faço aqui no podcast é para tentar reduzir o tempo tomado meu para que eu possa fazer o podcast, né? Porque graças a Deus a minha agenda tem sido cada vez mais tomada por projetos e treinamentos e tudo mais. E aí, quando eu tenho tempo livre, às vezes eu tô sem energia, às vezes eu tô sem vontade, às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô, é, sei lá, prospectando clientes. Então, acaba que o podcast vai ficando, e acaba não acontecendo, né? E justamente por isso, que é o ponto que eu ia dizer agora há pouco, eu, desde que comecei o podcast, eu penso em acabar com ele. Desde que eu comecei, né? A gente, só para fazer um remember rápido aqui, porque tem muita gente que começou a ouvir o podcast recentemente. O podcast nasce de uma conversa minha com o Caleb lá em Omaha, em Nebraska, quando a gente fez a nossa formação lá. E a gente tá no hotel tomando café da manhã num dos dias. E aí a gente fala, pô, a gente precisava levar isso para mais gente, cara. A gente precisava levar isso pro mundo, né? Como que a gente podia fazer isso? E aí eu falei para ele, falei, pô, eu já tive um podcast, foi muito legal, tive um certo sucesso com esse podcast. Topa? Ele, topo. E aí começamos a fazer, mas esse era o objetivo. O objetivo era divulgar a metodologia, que a gente adora. Eu adoro a metodologia. Eu uso o Clifton Strengths, eu uso a metodologia da Gallup, o Strengths Based Methodology. Daqui a pouco eu posso explicar a diferença entre esses dois termos, mas eu uso em tudo na minha vida. Não é só. Eu não dou apenas treinamento disso ou faço coaching disso, mas eu uso isso o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, minha filha tem os talentos dela, meu filho tem os talentos dele. A Gallup tem uma versão do Clifton Strengths que é para crianças, e minha filha e meu filho já fizeram. Minha esposa tem o relatório dela. Então, aqui em casa todo mundo sabe seus talentos. Então não é algo que é da boca para fora, não é algo que é um produto que eu vendo. É algo que eu vivo, vejo o resultado disso em mim, e por isso eu quero contar para o maior número possível de pessoas, né? E aí nasce o podcast, tem essa função. Só que como dá muito trabalho, né? Principalmente trabalho de edição, tá? E eu acabo pensando sempre em parar, em cancelar e não fazer mais. Só que o que acontece? Toda vez que acontece o que aconteceu agora, que é a gente ficar meses sem episódio, né? Na verdade, isso nunca aconteceu. Meses nunca aconteceu, tá? Mas, pelo menos esse tempo que eu tô agora sem gravar, isso nunca aconteceu. Mas, mesmo quando acontecia de ficar algum tempo sem gravar, o feedback das pessoas é muito maravilhoso, né? Ontem, por exemplo, eu atendi uma cliente que se formou, fez o GGSC, e a Letícia, né? Larissa, desculpa. E ela. Todo mundo, quando se forma na formação no GGSC, GGSC, para quem não sabe, é a formação de coaches de pontos fortes. Todo mundo que se forma no GGSC tem direito a uma sessão depois comigo, né? E aí, a gente fazendo, ou comigo, ou com quem formou a pessoa, né? Tô falando comigo no caso. E aí, a Larissa veio para essa sessão ontem, e aí a gente comentando sobre o podcast, ela vira para mim e fala assim: Não, eu sou tua fã. Eu, quando fui fazer o GGSC,
eu escolhi que tinha que ser com você. Eu queria que fosse com você. Né? Então, e é interessante que na turma, acho que foi na turma da Larissa, não tenho certeza, mas na turma da Larissa tinha, sei lá, 3 ou 4 pessoas que, ou na turma anterior, acho que foi na turma anterior à turma da Larissa, tinha 3 ou 4 pessoas que chegaram para a formação assim, eu conheci a metodologia através do Talentos para o Sucesso. E aí eu começo a pensar, pô, cara, não posso parar. Não posso parar, porque tá ajudando. As pessoas estão ouvindo falar disso. Né? E vou mais longe, tá? É comum, né? Não é raro, pessoas virem atrás de mim, quererem me comprar para levar para a empresa, para dar um treinamento, alguma coisa, ou até um processo de coaching, e que me conheceram através do Talentos para o Sucesso. Então, não dá para eu não fazer. Então, assim, é um desafio, é um super desafio. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, se você está ouvindo isso, preciso muito da tua ajuda. E vou dizer como, tá? Duas formas principais. A primeira forma é interagindo comigo. Se você comentar aí, pô, gostei disso, gostei daquilo, quero isso, quero aquilo. Cara, isso me motiva muito, tá? Afinal de contas, por exemplo, eu só tô aqui retomando esse podcast por conta desses feedbacks que eu comentei aqui com vocês. Mas esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é divulgando. Por quê? Porque se eu atingir bastante gente, se eu sentir que as pessoas estão ouvindo o Talentos para o Sucesso e estão gostando e está sendo útil, aí, obviamente, eu vou me sentir mais motivado a continuar gravando. Tá? Deixa eu ligar meu ventilador aqui, se fizer barulho, vocês me avisam, tá? E barulho vai fazer, né? Se fizer barulho demais. Bom, então, é isso. Quanto mais vocês divulgarem, quanto mais gente chegar até aqui e quanto mais vocês interagirem comigo, mais eu me sinto motivado a fazer. Tá? Obviamente tem o Apoia-se, né? O apoia.se/TPS, que aí é um nível a mais. Se você chegar e falar, pô, vou apoiar, né? Legal, isso também ajuda, porque além de tomar tempo, toma gasto, né? Gera gasto montar o podcast. Softwares que eu uso para edição, para gravação, né? Divulgação, o meu tempo também, né? Eu acabo dedicando tempo para isso, então. Mas de verdade, por enquanto, se vocês interagirem comigo e divulgarem, fizerem aumentar consideravelmente o número de pessoas que ouvem o podcast, isso me ajuda bastante, tá? Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Nesse episódio de hoje, eu quero, primeiro de tudo, contar para vocês o que está acontecendo comigo, né? E até para poder também dar a oportunidade de vocês de participarem disso. Primeiro que eu estou gerando muito conteúdo. Né? Eu escrevi um livro, comentei com vocês já. Eu não sei onde ele está aqui, mas daí depois eu mostro para vocês. Eu vou ver se eu boto aqui na tela a capa dele, tá? Que é um livro de vendas de commodities. Mas apesar de ser um livro de venda de commodities, é um vídeo excelente. Um livro. Um livro excelente para você aprender a vender valor. Tá? Então, como eu trabalho com venda, o público que eu mais treino é o público de vendedores. Então, eu resolvi escrever esse livro de venda de commodity, mas serve muito para venda de valor. Tá? Então, quem quiser conhecer também o livro, vale a pena ver o link. Eu vou deixar um link aqui, que é o meu link da minha página de links encurtados, sabe aquele que vai nas redes sociais? E aí ali tem tudo, tá? Tudo isso que eu tô falando está nesse link que eu vou botar em algum lugar aqui embaixo, tá? Então, e também na descrição, aí você também vai encontrar. Se eu esquecer de colocar aqui no vídeo, é só olhar na descrição. Ou, se você não tiver num lugar que não dá para ver a descrição, eu falo aqui, tá? É só você acessar pontosfortes.com.br/links. Links, L-I-N-K-S, links. Ali você entra nessa página de links curtos, e aí você tem acesso a tudo, redes sociais e tudo isso que eu vou falar aqui agora. Eu tenho gerado muito conteúdo, né? Porque isso é outra coisa que eu sempre quis fazer, sempre precisei fazer, na verdade, e acabava não fazendo. Por quê? Aí entra um ponto legal da gente conversar aqui. Nosso tempo é curto,
Nosso tempo é limitado. Todo mundo tem tempo limitado. A gente tem 24 horas no dia e tem essa mania de dormir 8, né? E ainda tem que trabalhar, e, enfim. Então, nosso tempo é limitado. Então, a gente acaba fazendo trocas, né? O famoso trade-off, né? Então, por exemplo, eu já tenho notado, né, há muito tempo, que anos em que eu assisto mais séries, eu leio menos livros. Anos que eu leio mais livros, eu vejo menos filmes. Anos que eu vejo mais filmes, eu vejo menos séries. Ou coisas do tipo, né? E isso é uma coisa óbvia, né? A gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, esse tempo todo que eu fiquei sem gravar o TPS, eu gerei conteúdo. Gerei bastante conteúdo. Eu tenho gerado, isso eu não vou parar, tá, de gerar conteúdo. Então, eu quero contar um pouco aqui para vocês de os conteúdos que eu tenho gerado para que vocês possam acompanhar, tá? O primeiro conteúdo que eu tenho gerado é no meu blog. Então, se você acessar aí pontosfortes.com.br/blog ou lá no link encurtado, na página de links encurtados, procurar lá a opção do blog, você vai entrar no meu blog. E no meu blog eu posto 3 artigos por semana, tá? Então, óbvio, uma outra semana sai só 2, às vezes sai 4, essa semana provavelmente vai sair 4, mas geralmente 3 artigos por semana, tá? Esses artigos são basicamente sobre 3 assuntos: pontos fortes, óbvio, ou vendas baseada em pontos fortes e liderança baseada em pontos fortes, tá? Então, sempre vai estar falando de pontos fortes. Hoje, por exemplo, eu postei se eu não me engano, de liderança baseada em pontos fortes, e aí dá alguns exemplos. Se você é líder que tem realização, se você é líder que tem ativação, tal. Então vale muito a pena ler, né? Vale muito a pena acessar. E aí, eu vinha produzindo, e esse eu parei, eu queria o feedback de vocês para o que vocês acham disso, se eu devo continuar ou não. Porque toda segunda-feira eu vinha publicando aqui no TPS um episódio curto do podcast chamado 3 Ideias, onde o que eu fazia? Eu pegava esses 3 artigos que eu publiquei na semana anterior e gerava um áudio contando um resumo desses 3 artigos. Por quê? Porque tem gente que não gosta de ler. Se a gente está falando de talentos, a gente não pode querer que todo mundo consuma conteúdo do mesmo jeito, né? Então, tem gente que prefere, ao invés de ler, ouvir. E aí, tinha esse podcast que resumia esses 3 artigos, tá? Detalhe importante, lá no artigo, todo artigo lá do blog, tem um play lá, um botãozinho de play, que você pode ouvir o artigo. Então, mesmo se você também não gosta de ler, mas quer consumir o conteúdo completo do artigo, você pode, por exemplo, estar dirigindo, acessa o artigo, conecta lá no som do teu carro, dá um play e vai dirigindo, ouvindo o artigo, tá? Então, 3 vezes por semana, meu blog, e depois, se vocês acharem que vale a pena, o episódio 3 Ideias, que sai na segunda-feira com o resumo dos 3 artigos da semana anterior, tá? Depois, eu tenho publicado uma newsletter. Então, se vocês acessarem aí news.pontosfortes.com.br, vocês vão entrar na minha newsletter, tá? A newsletter eu também tenho enviado 3 vezes por semana, nos dias alternados ao dia que eu posto no meu blog, tá? O que é a newsletter? É um outro texto mais curto, com uma linguagem um pouco diferente, tratando desses mesmos assuntos, que vai direto no teu e-mail. Tá? Então, quem quiser, quem prefere isso, ou prefere as duas coisas, o estudioso aí que quer as duas coisas, vai lá e assina a newsletter e entra no blog também, tá? O mesmo conteúdo da newsletter também vai para o LinkedIn e para o Medium. Medium é uma plataforma de artigos, tá? Então, pô, Rodrigo, eu não uso e-mail, não gosto de e-mail, ou não gosto de receber newsletter no meu e-mail por algum motivo. Então, não quer assinar a newsletter, vai lá no LinkedIn, né? E aí você vai ter lá sempre 3 vezes por semana um post, um artigo meu lá, que é o conteúdo da newsletter, tá? E na sexta-feira, eu vinha, também é outro que eu quero o feedback de vocês, eu vinha toda sexta-feira publicando também um episódio curto do TPS chamado 5 em 5. Que a ideia era a seguinte, era publicar toda sexta-feira 5 notícias da semana,
notícias importantes da semana e o impacto delas nas empresas através da lente dos pontos fortes. Tá? Então, o que era a ideia? Né? A ideia é, eu não tô lendo notícias, não tô lendo jornais, não tô... Tá, então você pega no final da semana, recebe 5 notícias, sempre sem política, futebol e religião. Tá? O filtro meu é para não passar esse tipo de conteúdo. Então você quer... Notícia política continua pegando nos canais que você pega. Mas notícias, por exemplo, de produtos que foram lançados, tecnologias novas, novidades no mercado, enfim. Tá? Sempre uma notícia importante, 5 notícias importantes, por um viés de pontos fortes, em 5 minutos. Geralmente é 7, tá? 8. Mas a ideia é que seja em 5 minutos. Então, qual que é a intenção? A intenção é, 5 minutinhos na sexta-feira, eu tenho 5 insights sobre o que aconteceu na semana pela visão de pontos fortes. Então, olha só, vamos lá. Se você quiser consumir conteúdo pra caramba meu, né, você pode ter, na segunda-feira, o 3 ideias, com o resumo dos artigos da semana anterior. 3 artigos no blog, toda semana. 3 newsletters, que você pode receber, por exemplo, no teu e-mail ou ler no LinkedIn. Tá? O podcast que pretende sair na quarta-feira, a partir de agora, para ficar bem no meio ali da semana, tá? Quarta-feira, podcast. E o TPS tradicional, que eu tô falando, tá? E na sexta-feira, o 5 em 5. Além disso, não para por aí, além disso, no meu Instagram, eu tenho postado também, geralmente 3 vezes por semana, eu tenho feito uma curadoria de artigos. Como eu leio muito artigo, tem artigo que eu acho legal e aí eu quero compartilhar com vocês. Então eu tenho compartilhado, geralmente 3 vezes por semana também. Olha, eu li um artigo assim assado sobre tal assunto, tá aqui o link para você entrar e ler. Tá? Então, para quem quiser, também tem essa possibilidade, tá? Ou seja, e tem mais uma coisa, não para por aí. Se eu não me engano, 2 vezes por semana, tá? Preciso olhar agora que é tanta coisa que eu tô me confundindo. Eu posto uma frase de impacto, tá? E eu convido você a comentar essa frase. Qual é o teu ponto de vista sobre essa frase, principalmente sobre o viés de talentos. Então, por exemplo, bota lá uma frase, você entra e fala, isso aí eu me identifico por conta do meu talento realização. Eu discordo disso, porque o meu talento prudência pensa diferente. Tá? Então, essa interação ali também ajuda. Tá? E além disso, por fim, eu faço posts esporádicos. Né? Então, hoje, se eu não me engano, eu postei um trecho, isso é uma coisa que eu tenho feito bastante também, um grifo de um livro que eu tô lendo, eu acho o grifo legal, eu pego e compartilho, ou que eu já li, eu pego e compartilho com vocês ali esse grifo. Tá? Aí eu compartilho do jeito que eu li. Se tiver em inglês, vai em inglês. Se tiver em português, vai em português. Se tiver erro de gramática, vai com erro. Tá? Então, é exatamente do jeito que eu li. Então é isso. Olha quanta coisa. Né? E aí não sobra tempo pro TPS. Porque além disso, não se esqueçam, eu atendo a Inner, e na Inner eu atendo os projetos da Inner e os projetos da Gallup. Eu atendo a consultoria Inco de São Paulo e eu tenho a Pontos Fortes, que eu atendo os meus clientes também. Né? Então, quer dizer, e no caso da Pontos Fortes, eu preciso vender. Então, essa é a minha vida, tá? Mas se parasse por aí, tava bom. Porque, na verdade, se vocês olharem nesse link que eu falei para vocês acessarem aí, o pontosfortes.com.br/links, né? Vai aparecer de novo aqui. Vocês vão ver que eu desenvolvi 3 assessments, um assessment de departamento comercial, um assessment para vendedores e um assessment para líderes. E desenvolvi um monte de vários apps que para usar. Eu fiz a maior parte deles para usar em treinamento, tá? Mas dá para vocês entrarem lá e usarem. Então, por exemplo, app para ajudar você a descobrir quais os seus valores pessoais. App para descobrir qual é o seu estilo de comunicação. App para... Enfim, de certa forma, todos são assessments, tá? Que eu uso em treinamentos. E aí você tem ali nesse link também que você pode usar. Então,
É isso. Olha só o quanto que eu trabalhei nesse período, né? Agora, eu não posso, como eu disse, a vítima acabou sendo o TPS. E seria a vítima mesmo, tá? Seria o fim. Mas não dá. Vocês não me deixam. E obrigado por não me deixarem. Porque vocês gostam. Vocês me dizem que gostam, né? É muito, muito comum eu chegar numa empresa que me contratou e comentar da metodologia e a pessoa falar, pô, eu ouço seu podcast, nem sabia que era você, tá? Então, é isso. Então, assim, compromisso, vou começar a gravar com mais frequência, porém, tem duas coisas que você precisa saber. A primeira é, a maior parte das vezes eu vou gravar sozinho, tá? E não é, a culpa não é da Margarida, do Caleb, do Raul, da Vanessa, tá? A culpa é minha. Por quê? Ou melhor, não é que é culpa minha. É que assim, como eu disse pra vocês, a minha agenda é muito tomada. Aí quando eu tenho o tempo livre, nem sempre eu tenho energia. Então o que acontecia muito? Eu marcava, agendava com a Margarida, por exemplo, para gravar, um determinado dia que eu estava disponível, mas aí eu chegava aquele dia eu não estava afim. E aí eu não gravava. E aí eu queria remarcar com ela, e aí de repente, no dia que eu estava afim, ela não podia, ou mesmo que ela pudesse, mas aí já tinha passado, né? Então, a maior parte das vezes eu vou gravar sozinho e vou trazer para vocês aqui muito pesado sobre talentos. Tá? A minha intenção é terminar os temas de talentos que a gente não terminou. Então, terminar os temas de talentos e depois fazer um pouco contar um pouco da história da metodologia, falar um pouco dos meus talentos, como que eu uso eles, contar um pouco do que eu faço em treinamentos. Né? Eu estou fazendo um team building para uma grande empresa, por exemplo, uma empresa de 23 mil funcionários, e posso contar um pouco do que a gente faz lá, de repente inspirar vocês, tá? Como aplicar isso na vida de vocês. Então, essas são as duas mudanças. Eventualmente, pode ser que alguém apareça aqui comigo, tá? Mas a imensa maioria das vezes, a ideia é que eu grave sozinho. Segunda mudança é que provavelmente não teremos mais edições. Então eu já falei várias vezes aqui, eu vou botar o link aqui, vou botar o link ali, talvez eu ponha, ou talvez eu esqueça. Por isso que eu estou falando qual é o link, tá? Mais fácil eu colocar na descrição, mas eventualmente eu posso colocar aqui no vídeo, ou eventualmente eu posso não pôr em lugar nenhum. E aí sempre eu vou falar o link. E sabe o que eu concluí? Cara, no mundo da internet hoje, a gente não precisa ficar, por exemplo, repetindo. Olha, o link é só você voltar e ouvir de novo. Né? Então, pontosfortes.com.br/links. Tá? Então é isso. Então vai ser uma conversa muito mais pessoal, minha e de vocês. No próximo episódio a gente já começa, a gente retoma de verdade os assuntos voltados para pontos fortes. Outra mudança é que a ideia é que ele tenha no máximo 30 minutos, tá? A gente vinha fazendo episódios de 40, 45 minutos. A ideia é que tenha 30. Eu falo demais, então talvez algum dia vá ter mais do que isso. Mas a ideia é que gire aí em torno de 30 minutos, 25, tá? Para ficar mais produtivo também para vocês e para mim, tá bom? Então, o que eu quero de vocês? Vamos lá. Eu preciso que vocês agora, tem que ser agora, tá? Senão depois você não faz. Agora, você vá na minha rede social, tá? Que eu mudei, tá? Então meu arroba agora é Rodrigo Ferreira TD, de treinamento e desenvolvimento. Mas lá no pontosfortes.com.br/links, você tem lá um botãozinho para clicar lá para entrar no meu Instagram, tá? E lá no Instagram, você vai no post desse episódio aqui que vai estar lá. Vai estar a capinha do podcast com o nomezinho lá do episódio de hoje, tá? Que eu não lembro mais, nem lembro que número que é. É 180 e tanto, 200 e pouco, tá? Vai estar lá uma capinha. E o que você vai fazer? Você vai entrar lá agora e vai digitar lá se você quer que continue o 3 ideias e o 5 em 5 ou não. Pô, Rodrigo, não curti, não foi legal, continua só com o episódio das quartas-feiras, tá? Então, você decide. Lembra na Globo, o pessoal mais velho aí? Você decide, tá bom? Então, essa é a ideia.
Não posso terminar sem agradecer vocês por me cobrarem, por demonstrarem carinho com o que eu faço, por gostarem do que eu faço a ponto de me encherem o saco para eu voltar, tá bom? Então, obrigado. Vocês moram no meu coração. Espero que eu seja útil para vocês, que esse programa seja útil para vocês e que vocês consigam usar isso na vida de vocês da melhor forma possível. Se quiserem pedir também lá no Instagram temas, quero saber sobre tal coisa, pede lá, tá? Lembrando sempre, talentos, venda com base em pontos fortes, liderança com base em pontos fortes, tá bom? Beijo no coração de vocês, feliz 2026, vamos arrebentar esse ano. Fechou? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.